Se você é morador de São Leopoldo, fique atento. Devido ao baixo nível do Rio dos Sinos, até o dia 17 de dezembro, todos os bairros do município terão 12 horas diárias de racionamento, com exceção do Centro e Fião. A medida foi anunciada pela Prefeitura e o Serviço de Água e Esgotos, o SEMAI, como alternativa para barrar o alto nível de consumo e para fazer a manutenção e 2 bombas de captação de água. Por isso, evite o desperdício. Poupe a água das torneiras enquanto escova os dentes ou lava a louça, evite banhos demorados e utilize a capacidade máxima da máquina de lavar roupas e louças. Para outras informações, acesse o site semai.rs.gov.br. E apesar da previsão de chuva para hoje e para os próximos dias, nada deve mudar a situação do racionamento em São Leopoldo. Acompanhe os detalhes do tempo para este sábado nos mapas. Neste sábado, áreas de instabilidade deixam quase todo o sul com nuvens carregadas e céu nublado. Chove várias vezes ao longo do dia e há risco de chuva intensa na parte norte do estado. O sol predomina na fronteira com o Uruguai e a boa notícia é que o calor diminui na região. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo ficará chuvoso pela manhã, seguido de aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Em Campo Bom, os termômetros marcam entre 15 e 28 graus. Em Canoas, a mínima é de 12 e máxima de 26. Em Carlos Barbosa, as temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. E em Capão da Canoa, mínima de 14 e a máxima atinge os 28 graus. Na última semana, o governo federal anunciou a decisão presidencial sobre o projeto de lei que trata da distribuição dos royalties de petróleo entre estados e municípios produtores e não produtores. Alguns artigos do projeto foram vetados, principalmente o terceiro, que previa a redistribuição dos royalties. A decisão gerou a mobilização de prefeitos e governadores que agora buscam uma forma de como ver esse veto. É verdade, Priscila. É para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Marciano Buffon, professor do curso de pós-graduação em Direito da Unicinos. Também com a gente Ari Vanazzi, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e prefeito de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Olá, tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Professor, para a gente entender melhor o que são os royalties, explica para o pessoal de casa. Os royalties são cobrados das empresas que exploram, especialmente riquezas naturais. E, no caso específico, exploram o petróleo no Brasil. Ocorre que grande parte do petróleo nacional não se encontra em terra firme, sim no denominado mar territorial brasileiro. E por isso de toda essa discussão. Essa compensação que é paga por quem está realizando a exploração, há de ser paga para quem? Quem tem o direito de receber esses valores pela exploração de um recurso natural esgotável. Até o momento, esses recursos, esses royalties, estavam sendo pagos principalmente àqueles estados e municípios que geograficamente faziam parte da costa, como se nós traçássemos uma linha reta para o mar territorial e o estado respectivo e o município respectivo recebia a quase totalidade desses recursos, o que é realmente discutível. E, professor, que bases a presidenta Dilma utilizou, então, para vetar o artigo 3º desse projeto de lei, então, que previa a redistribuição dos royalties? Os fundamentos que foram divulgados pelo governo dizem respeito a uma suposta quebra de contratos, ou seja, como as regras de exploração de petróleo foram discutidas e combinadas e pactuadas lá atrás, elas estabeleciam que os estados, especialmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, recebessem esses valores, e os municípios respectivos. O que a presidente e a sua assessoria alega é que se houvesse uma mudança nos percentuais, como foi aprovado no Congresso Nacional, haveria uma quebra do contrato, o que no direito nós chamamos do ato jurídico perfeito.
Em vista disso, ela vetou em relação aos contratos de concessões já celebrados. Isso não se aplica, evidentemente, a novas concessões, especialmente no que diz respeito ao petróleo que está na camada do pré-sal. Prefeito Olivanazzi, explica para a gente, então, um pouquinho melhor qual é a reivindicação, então, dos municípios a respeito desse assunto. Olha, nós da FAMURS, junto com as 27 federações do Brasil, temos uma grande mobilização há 2 meses já para poder primeiro votar o projeto no Congresso Nacional. E agora nós temos uma mobilização também importante a partir dessa semana que vem, com o apoio dos governos de Estado, para derrubar o veto. Nós achamos que o projeto votar no Congresso e na Câmara tem que ser mantido para poder distribuir esses recursos para todos os municípios, né? Hoje a riqueza brasileira do petróleo, ela está beneficiando em torno de 100 municípios no Brasil e 3 estados. Nós achamos que isso é injusto, porque o argumento, por exemplo, que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são estados produtores, eles não são estados produtores, eles são estados confrontantes. De fato, eles não têm nenhum estado, tem um estado no Brasil que tem postos no seu território, né, no seu território físico, né? Esse, a lei não mexe. Mas o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não são estados produtores, são estados confrontantes com a linha de produção que é alto mar, como falou o professor aqui. Nós temos lutando para que a Dilma, né, tivesse sancionado o projeto, ou agora derrubasse o veto, porque eu acho que nós estamos fazendo o primeiro movimento estratégico no país, que é mudar essa relação federativa no Brasil. Hoje, a maioria dos recursos estão concentrados na União, em alguns estados, e a maioria dos municípios, mais de 5.500, recebe quase uma migalha, né, no ponto de vista da riqueza nacional ou da distribuição da concentração de renda. Isso tem trazido problemas graves. Vou dar um exemplo aqui. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul recebe pelos royalties em torno de 142 milhões de reais por ano, né? Com este projeto aprovado, o Estado do Rio Grande do Sul iria receber 382 milhões de reais. Seria 240 milhões a mais de recursos que viria para a economia do Estado para investir em obras, em infraestrutura, e ia mudar a vida, né, de municípios. Vou dar um exemplo como Caraá, o município aqui da Bacia do Rio dos Sinos. Recebe de royalties hoje 69 mil reais. Se for sancionada essa lei e o derrubado o veto, ele vai receber 460 mil reais. Ele faz uma revolução na sua cidade em um ano, né, em ponto de vista de infraestrutura. Essa é a grande luta, né, e o grande entendimento que nós temos aqui. É evidente que o Estado do Rio de Janeiro não pode perder, o Espírito Santo não pode deixar de receber esse dinheiro de uma hora para outra, mas tinha que se buscar uma compensação num período, né, para poder repor esse viés, né, que é importante para o país, né? E, por fim, eu queria dizer uma coisa mais importante, assim. A Dilma, por exemplo, ela fez um veto, né, e propondo para os novos contratos, né, as novas licitações e a distribuição dos royalties. Essas novas licitações, ninguém tem certeza que vai acontecer em 2013, 2014. Né? Isso depende muito da economia, depende muito do sistema de exploração, da necessidade, né, de toda uma questão técnica. Essas novas licitações poderão acontecer talvez daqui a 10 anos. Então, esse dinheiro continua se concentrado no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, São Paulo e em 100 municípios. Nós achamos que isso é muito injusto, né, no Brasil. Prefeito, você comentou antes, então, que a FAMURS e alguns municípios estão se mobilizando aí para mudar essa situação, né? De que forma acontece essa mobilização, então? Conta um pouquinho para a gente. Então, nós tivemos toda a mobilização para derrubar do veto, nós não conseguimos esse intento. Agora, os governos estaduais, né, tiveram uma reunião em Brasília essa semana, decidiram que todos os governos do país, menos São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, vão se mobilizar junto ao Congresso Nacional para fazer com que os deputados derrubem o veto e mantenham a lei votada anteriormente. E nós, municípios, também estamos entrando nessa luta, juntando os estados e em mais de 5 mil municípios para que a gente possa derrubar o veto, manter o projeto e depois poder adequar, né, as demandas que estão pautadas aí, para que a gente possa não ter nenhum problema de ordem jurídica, né, no ponto de vista da relação que se estabelece com o Rio de Janeiro e São Paulo e Espírito Santo. Até porque tem o problema, né, dos contratos, né, e aqui tem uma divergência de conteúdo, né. O governo federal não fez contrato com os estados, o governo federal fez contrato, e a Petrobras, com as empresas, né. Então, há um contrato entre empresa e governo federal. O que hoje tem na lei é de que esses percentuais
que são os mesmos, os percentuais, não se muda os percentuais contratados. O que se muda hoje é os percentuais de distribuição, que é diferente. Então, a empresa que diz que ia passar 5%, assim, eu não sei se o valor é esse, 5% para o Rio de Janeiro, ela não vai mais passar 5% para o Rio de Janeiro, ela vai passar 5%, mas vai redistribuir entre os estados. Então, é uma dúvida e uma interpretação jurídica também que vai depender de um debate jurídico que está se fazendo no Congresso e com as prefeituras e governos estaduais. A gente vê que a maioria das pessoas não tem esse entendimento, né? Quer dizer, a gente viu diversas mobilizações, principalmente no Rio de Janeiro, envolveram artistas, enfim, pessoas da mídia que queriam, enfim, que fosse para o Rio de Janeiro, né? Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, né? Será que a população está realmente entendendo o que significa isso, professor? Esse debate não pode rumar para uma questão de emoção, não pode caminhar num bairrismo que é anacrônico, que é algo velho, que é algo que não faz jus aos tempos nos quais vivemos. Ninguém pode imaginar que o local onde se vive deva ser um local privilegiado sem que ao lado se importe com o que esteja acontecendo. Nós vivemos no Brasil o que se chama de um pseudo-federalismo. É um federalismo de faz de conta, né? Onde tem a União, o poder central, tem os estados que mal sobrevivem, né? E os municípios que recebem uma parcela muito reduzida de recursos e é nos municípios, efetivamente, que as demandas sociais acontecem. Então, essa questão é muito maior do que simplesmente fazer um grande movimento, uma grande passeata, como se fez no Rio de Janeiro, né? Como se nós estivéssemos diante de uma causa tão forte, tão justificada como foram, por exemplo, as diretas já na década de 80. Não, nós não estamos diante disso. E a forma de distribuição dos royalties do petróleo é injusta. Historicamente é injusta. Não há argumento que o Rio de Janeiro possa sustentar que esteja correto fazer da forma como está se fazendo, a não ser que se diga o seguinte: o que importa é que eu, Rio de Janeiro, receba mais recursos que os outros estados. E não me importa se os outros estados não consigam, não tenham recursos para fazer isso, ou que os municípios dos outros estados também não têm. Então, essa questão me parece que transcende esse aspecto meramente emocional, midiático, né, de um grande evento. E, prefeito Arimanassi, também quer complementar essa questão antes da gente ir para o próximo bloco? Eu queria concordar com o professor aqui. Eu acho que o Rio de Janeiro, é evidente que ele terá uma redução na sua receita, né? Então faz o jogo emocional, juntando toda a sua comunidade. E tem muito interesse por trás disso econômico, né? A grande mídia nacional hoje tem interesse, porque é lá que se concentra a maior parcela de patrocínio, entendeu? Então tem muito jogo, não é um jogo só de... E a gente não pode deixar de falar essas coisas. Aí tem interesse, sim, de muitos setores, né? Envolvido com a grande mídia nacional, né? Com setores econômicos do Rio de Janeiro, né? E que a gente precisa pensar. Agora, é muito injusto essa questão dos royalties. Vamos pegar São Leopoldo aqui. Hoje São Leopoldo recebe por ano R$600 mil. Com essa lei que se fosse sancionada, nós ia receber R$3.900.000. E o mais grave, né, toda vez que dá um desastre ecológico no Rio de Janeiro, quem paga a conta é a Petrobras e o governo federal. O Rio já não paga nada, ele vai buscar dinheiro. E lá não se resolveu o problema da segurança, não se resolveu o problema de absolutamente... Muitas coisas são piores que outros estados, com todo esse dinheiro. Então eu acho que nós tínhamos que fazer, sim, a derrubada do veto e fazer uma distribuição da riqueza brasileira de forma mais parelha, para poder, inclusive, começar a resolver os problemas das pequenas e médias cidades, que são os municípios que mais sofrem hoje no Brasil. Tá certo, prefeito. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre a distribuição dos royalties do petróleo. É um instante, nós já voltamos.